eu vejo o Flamengo, em termos de elenco, como o único time brasileiro que tem chances reais de ganhar os 3 títulos, de ganhar a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. É muito difícil, a gente sabe, o Flamengo esbarrou no ano passado, ganhou Libertadores, Copa do Brasil, Palmeiras também já... Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence, né, o Atlético Paranaense por 2-1 e leva uma vantagem para o jogo da volta em Curitiba, né? Não podemos esquecer de falar que o destaque desse jogo, novamente, é para mim Bruno Henrique e Arrascaeta. A Arrascaeta participou dos 2 gols e o Bruno Henrique, logo assim que entrou no segundo tempo, ali pros 20, 22 minutos do segundo tempo, conseguiu fazer o seu golzinho, conseguiu fazer seu gol e ajudar o Flamengo a virar o jogo e a vitória, consequentemente, né? É aquilo, pela velocidade que o Bruno Henrique está conseguindo voltar a jogar bola, está surpreendendo muita gente. Muita gente não dizia que o Bruno Henrique ia conseguir voltar aquele Bruno Henrique de 2019. Óbvio que é um processo que ele está evoluindo, entendeu? Mas pelo patamar que o Bruno Henrique está hoje, questão de arrancada, impulsão, tudo, velocidade principalmente, ninguém esperava o Bruno Henrique, após 4, 5 jogos da lesão, já tá nesse patamar, né? É muito gratificante ver o Bruno Henrique assim, né? Então vamos embora para o vídeo, vitória, sempre bom, né? Pode voltar sempre o nosso freguês Atlético Paranaense. Eu vou embora com mais um vídeo aí, crédito a ESPN Brasil. E deixe seu like aí para ajudar, hein? Valeu! O que você destaca mais nessa vitória de virada do Flamengo, Breler? A consistência do jogo do Flamengo. Isso daí chamou atenção porque você tem um Atlético Paranaense saindo à frente muito cedo com um erro. E, naturalmente, isso condiciona o jogo a ficar lá e cá. O Atlético se defendendo, o Wesley, o técnico do Atlético Paranaense, ele até assumiu isso, que o gol cedo fez com que o Atlético se fechasse demais, se agarrasse nessa vantagem, mas foi um Flamengo que manteve a organização. É muito comum, quando você vai martelando, você tenta entrar, tá difícil, o time se desorganizar e até sentir a tensão. O Flamengo não, ele manteve uma linearidade no jogo, ele conseguiu ser muito regular e organizado. E essa organização premiou o Flamengo com 2 gols. Pela produção ofensiva, poderia ter sido uma vantagem maior, mas ainda assim, pelo que o Flamengo jogou, você trocar mais de 700 passes e de maneira coordenada, sem ficar exagerando no balãozinho para a área, tentando entrar com repertório, até usando o talento desses jogadores, para mim foi a melhor notícia para o Flamengo. Mais do que a vantagem, é você ter um time confirmando um momento de ascensão. Chegou a ter 80% de posse de bola, Pratos, terminou com 75%. Então, assim, chama atenção, Plihal, porque o Atlético, nessa era, que é curta do Wesley Carvalho, não é um Atlético de, entre aspas, entregar a bola para o adversário, né? O Breler tem razão, o Wesley destacou muito que esse gol no começo talvez tenha mudado até a maneira que o Atlético tem encarado o jogo, né? E aí ficou um Atlético se defendendo muito no próprio campo e faltou a saída para o Atlético. O Atlético até fez bem a primeira parte em determinado momento do jogo, mas não tinha essa segunda parte de contra-atacar, de agredir. E o Flamengo muito em cima de você, por mais que você consiga se defender bem, ter organização defensiva, tem muito jogador bom perto da sua área. Jogador muito bom perto da sua área. Melhor evitar. Uma hora alguém pode cometer um erro, uma hora pode ser o goleiro, uma hora pode ser o Madison cometer o pênalti que cometeu. E aí fica difícil para segurar, né? E o Bruno Henrique decisivo de novo. Quando o São Paulo fala que ele optou por um time de jogadores mais associativos, né? Jogadores que combinam mais para jogar, acho que em determinado momento faltou para o Flamengo um pouquinho de um jogador que mudava um pouquinho o ritmo do time. O Bruno Henrique muda, porque o Bruno Henrique alia muitas qualidades para um atacante, né? Ele tem muita força, impulsão, faz gol, é um jogador que te deixa com atenção o tempo todo, redobrada. E ele, nos primeiros toques na bola, fez o gol de cabeça. Outro jogador de velocidade, agudo, que vai para cima, a gente se acostumou a ver essas características desde o começo da carreira dele no São Paulo e que ontem estreou pelo Flamengo, foi o Luiz Araújo. Até deu um passe pro Bruno Henrique quase marcar. Terceiro gol, né? Estreou bem pelo pouco que jogou, pelo pouco tempo que jogou. Estreia promissora, já mostrou que pode até oferecer mais que o Cebolinha. O Cebolinha é um atacante de velocidade, algo valorizado pelo Sampaoli, mas fica muito na velocidade. Ele tem pouca capacidade de organização. O Luiz Araújo já é mais técnico, tanto é que o passe que ele dá para o Bruno Henrique, aquela espetada no final, mostra que o cara pode até ele combinar um pouco dessas características. Velocidade e a capacidade de organização que tem o Everton Ribeiro, por exemplo, para ele ser um substituto mais utilizado pelo lado direito. Gostei, estreia promissora. E o Bruno Henrique, o que mais chama atenção nele
é a capacidade de arranque. Porque, geralmente, o atacante, com as características dele, que tem esse tipo de lesão, ele demora a voltar à rotação ideal. Sim. Mas o Bruno Henrique, ele tá não só com a velocidade... E ele não é mais garoto também, né? Não, e ele ganha do Fernandinho. Muita gente falou, ganhou no alto do Fernandinho. Ele não ganhou no alto. Ele ganhou justamente na velocidade de movimentação. Quando ele sai muito à frente do Fernandinho e ele não consegue se recuperar. Do Bruno, desde que ele voltou... Professor Breiler Pires, o senhor tem todo mundo à disposição e vai jogar a partida do ano, da temporada, no domingo. Quem que joga no teu time? Então, é difícil montar essa equação, porque é um Flamengo que precisa de equilíbrio lá atrás. Então, para você equilibrar, tem de ter o Pulgar, um jogador de marcação. Ele equilibrou com o Vitor Hugo. Uma turma da bagunça, lá na frente. Que é uma boa... Não, mas você precisa pensar aí, porque é uma vaga. É uma vaga que espirra lá na frente, você tem que sacar alguém. Então, pensando nesse equilíbrio, eu vejo que é correto pensar o Bruno Henrique de forma mais gradativa, até para não correr o risco de Renato Augusto. O cara está voltando de uma lesão grave, vamos respeitar esses processos. Está bem, mas ainda não é uma situação totalmente segura. Com o Bruno Henrique 100%, aí já entra essa pulga na orelha que eu acho que o Sampaoli vai resolver na base do desgaste. Ele vai sempre tentar dar uma dosada de acordo com a carga de cada um. Então, o Gabigol voltando, estando à disposição, vai revezar mais com o Pedro. O Everton Ribeiro passa a ter um reserva interessante com a entrada do Luiz Araújo. O Bruno Henrique, em muitos momentos, ocupa um espaço do Gerson, porque o Gerson tem caído muito ali pela esquerda e bem, fazendo essas associações com a Arrascaeta, com a Ayrton Lucas. Então, hoje o Sampaoli, tendo todo mundo à disposição, tem o elenco ideal para executar a proposta de jogo dele, que é muita variação. Você pensar de acordo com o adversário, pensar com os jogadores que estão mais à disposição para jogar com intensidade o tempo inteiro. Então, hoje, eu vejo o Flamengo, em termos de elenco, como o único time brasileiro que tem chances reais de ganhar os 3 títulos, de ganhar a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. É muito difícil, a gente sabe, o Flamengo esbarrou no ano passado, ganhou Libertadores, Copa do Brasil, o Palmeiras também já fez, mas pelo elenco, o Flamengo tem essa capacidade. E hoje o Sampaoli, tendo todo mundo à disposição e bem fisicamente, ele está com a faca e o queijo na mão para pelo menos bater 2 finais nas competições de mata-mata. Falar em reforços no Flamengo, né? De La Cruz um tempo atrás, agora mais recentemente o Claudinho, acho que é um exagero, né? Eu também acho, Plihal. Não, e ouvindo o Breiler citar, né, algumas das opções, é uma fartura que ninguém tem na América do Sul, nem se compara. Mesmo quem tem elencos muito fortes, como Palmeiras, Atlético Mineiro, por exemplo, são elencos inferiores. A qualidade dos jogadores, o nível dos atletas, é isso. Chegou na segunda-feira. O Alan, o Thiago Maia, talvez com esses jogadores, ele perca espaço. Ele até outro dia jogava mais do que tem jogado, o Vitor Hugo pedindo passagem. O Vitor Hugo, por exemplo. Então, assim, é muita gente. Fez uma jogada ontem. Para um treinador que gosta de tanta variação e gosta de trocar muito time de jogo para jogo, o São Paulo está em um lugar dos sonhos para ele. Tem muita gente. E sem contar os caras mais jovens. O Wesley, bem. Sim. Tem Matheus França para voltar, que vinha fazendo uma boa temporada. O Matheus Gonçalves acaba perdendo um pouco mais de espaço. Vitor Hugo agora. Então, é um elenco que mostra fartura de opções, mas que precisa ter esses caras na ponta dos cascos. E eu vejo que o São Paulo tem trabalhado nesse sentido, de buscar um pouquinho mais de variação, sabendo que em algum momento pode perder um ou outro. Voltou o dilema do bem, né? Só o Dorival não teve esse dilema do bem, porque primeiro ele não teve o Bruno Henrique, foi uma infelicidade. Ele chega, perde o Bruno Henrique. Há quem pense que não foi tanta infelicidade assim, não. E outra coisa, ele assumia... Não pelo Bruno, cara, pelo amor de Deus, mas porque ele não teve que ter esse desgaste de relacionamento em deixar um dos 3 no banco. E ele assumia Gabigol e Pedro juntos. Coisa que o Sampaoli não está muito preocupado em assumir. Ele pode jogar um ou outro. Mas eu acho que numa dividida sempre sobrará, nessa coisa da escalação inicial, sempre sobrará para o Everton Ribeiro. Sempre sobrará para o Everton Ribeiro. Não, mas a questão ali era mais Gabigol, Pedro e Bruno Henrique, como o Dorival iria compor com os 3. Sim, mas eu digo, a partir de agora. Mas o Everton Ribeiro tem ganhado muitos pontos com o Sampaoli nessa parada do jogo associativo. O Sampaoli ressalta isso. A gente foi para uma proposta de um jogo de aproximação, de toque de bola, e nessa abordagem o Everton Ribeiro sai à frente dos outros, porque poucos como ele, só o Arrascaeta no elenco, talvez o Gerson se aproxime, tem essa capacidade de criação. Prats, a gente já ouviu várias vezes em entrevistas coletivas, depois do primeiro jogo de um mata-mata, a seguinte pergunta ao treinador. Eu não gostava, não.
qual o tamanho da vantagem isso é boa. que o seu time construiu É hoje? verdade. Pratos, qual o tamanho da vantagem que o Flamengo fez ontem? Uma boa vantagem, Plihal, mas longe de ser definitiva. Estou com o professor, eu acho que pelas circunstâncias é uma grande vitória. Virar contra o Atlético Paranaense não é fácil. O Atlético tem um elenco muito bom. Não um elenco como o do Flamengo, mas ninguém tem um elenco do Flamengo em relação à qualidade. Mas é um belo elenco do Atlético. Time pesado demais em mata-mata. Tem tudo isso, né? Mas é uma boa vantagem, uma vantagem interessante, uma vantagem importante, pensando no jogo de Curitiba. Porque imagina o jogo de Curitiba, Plihal, diferente do jogo de ontem. Acho que em Curitiba o Atlético deve ter um pouco mais a bola, deve ser uma outra proposta para tentar jogar. E o Flamengo talvez tenha um campo que ontem teve dificuldade para encontrar. Ainda mais por sair perdendo tão cedo, né? Pode ser que nesse cenário ele vá de Bruno Henrique, por exemplo, titular. Ou talvez o Luiz Araújo já. Vocês falaram num campo diferente, num gramado diferente também, né? Artificial, no caso. Ontem, aparentemente, o gramado do Maracanã até estava melhor do que nos últimos jogos. Mesmo assim, Jorge Sampaoli deu uma cornetadinha. Eu creo que en la actualidad un modelo de Maracaná tiene que ser un modelo de Real Madrid, de Barcelona, porque el estadio merece eso. El estadio de Maracaná tiene que ser la mejor grama del mundo, porque es uno de los estadios que tiene una historia muy grande y hay que respetarla. Sinceramente, yo pienso que hay muchos campos no mundo que no son sintéticos y hay mucho juego y tienen un gramado mejor que este. Digo siempre de que el fútbol merece ser jugado en un campo donde se pueda jugar bien al fútbol. Mas tem isso. O cara que é talentoso, o cara que, como o Vitor Roque, vai se dar bem em qualquer lugar. Mas tem um ponto que o time que busca jogar da forma como o Flamengo jogou ontem, associação, posse de bola, bola no chão principalmente, vai sofrer mais que um time que tem a abordagem de um jogo mais direto, de um jogo de lançamento, de um jogo de contra-ataque. Então é natural que um técnico como o Sampaoli exija um gramado ideal, que ele seja perfeccionista nesse ponto. Por mais que tenha melhorado o gramado do Maracanã, ainda não é o ideal. Ainda não é o ideal para esse Flamengo. E quando a gente tem o outro time, que é o concessionário, o Fluminense, que joga da mesma forma com o Diniz, você tem um problema ainda maior, uma urgência de se resolver isso. Mas é muito complicado pela carga de jogos que o Maracanã recebe. Você tem um modelo que não é o do Real Madrid, como cita o Sampaoli. Você tem uma concessão pública de um estádio que precisa ser dividido. Então, aí já complica muito a conservação do gramado, mas eu vejo que... Inviabiliza, não tem como. Então, inviabiliza... 3 jogos na semana não tem como. Inviabiliza, mas já mostraram que é possível melhorar e não deixar no estado calamitoso que estava antes. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal. Já vai deixando aquele seu like aí, né, para ajudar o canal. Rapidinho falando sobre essa situação do gramado do Maracanã. É uma coisa difícil e praticamente sem solução consertar o gramado do Maracanã. Por 2 motivos. Pela quantidade de jogos que o Maracanã acaba utilizando, né? Flamengo e Fluminense acabam dividindo o estádio, então dificilmente um clube é cheio de dinheiro e o outro não. Que é o Flamengo cheio de dinheiro, o Fluminense nem tanto. Então, geralmente, nesse ponto aí, óbvio que tem a concessão pública, o Flamengo e o Fluminense administram o Maracanã não sei quantos anos aí. Só que aquilo, quando for em questão de divisão, sempre difícil, entendeu? Um dos casos aí que eu vejo que o gramado é bom e que ambos os times dividem o mesmo estádio é o estádio do San Siro, né? Que o Milan e a Inter de Milão dividem o mesmo estádio e o gramado lá é bom. Diferentemente, óbvio, porque também lá não tem a quantidade de jogos que o Maracanã tem, né? O Maracanã suporta aí, em uma temporada, 90 jogos aí, entre 80 e 90 jogos. O San Siro, ele no máximo 45, estourando 50 na temporada, né? Então tem esse fator aí também, né? E, falando sobre o jogo, né? É um resultado bom, um bom resultado para o Flamengo. Levar lá para Curitiba, né? Agora, antiga Arena da Baixada, atualmente agora chamado Liga Arena, estádio do Atlético Paranaense, mudou de nome. Resultado bom. Flamengo, a gente não sabe como o Flamengo vai se comportar no final de semana agora contra o Palmeiras. Possivelmente, Flamengo e Palmeiras devem colocar time misto, porque na quarta-feira tem decisão, o Palmeiras joga na quinta-feira, então o Palmeiras tem mais um dia de folga. Então é aquilo.
Flamengo entra com o time reserva, o Pulgar já não vai jogar contra o Palmeiras, então acho que cabe uma vaga aí para o Thiago Maia, ou até um Felipe Luiz improvisado ali no setor de meio de campo ali. Mas esse é um resultado muito bom. Flamengo pode ir lá para Curitiba, chegar lá e ganhar o jogo. Óbvio que o Atlético Paranaense ele vai mudar seu comportamento diante da sua torcida. E, sendo assim, o Flamengo acaba tendo mais espaço. Pode botar o Bruno Henrique de início do jogo, ou no segundo tempo. O Luiz Araújo também vai ser um ótimo escape. Estreou nessa quarta-feira, estreou muito bem, deu um passe muito bom, né, pro Bruno Henrique, que ele acabou desperdiçando, mas o Luiz Araújo, nos poucos minutos ali que ele atuou e estreou, né, deu pra perceber que ele pode entregar muito mais para o Flamengo, e o Bruno Henrique é um processo de evolução e o cara promete. Não só ele, mas como o Flamengo também promete para esse segundo semestre. É isso aí, e tamo junto. Vai deixando seu like aí para ajudar, o seu comentário também. 2-1, o Flamengo venceu, e agora o próximo jogo é contra o Palmeiras em São Paulo. Valeu!